Confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Olá, professora Maria de Fátima, Fatinha, olá, Bruno. Olá. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um caso que foi amplamente divulgado aí pela mídia de uma enfermeira-chefe de uma UTI londrina. Ela se chama Juanita Nittla, né? E que é uma indiana, mas trabalha no sistema público de saúde londrino, especificamente no Hospital Royal Free, não é isso? Enfim, ela trabalha nessa UTI e diante da recomendação do médico assistente, que é quem é competente para definir, né, as questões médicas aí dos pacientes, a uma paciente foi recomendado que houvesse o desligamento dos aparelhos que mantinham a respiração artificial, né? Essa enfermeira, então, ela conta, né, como é para ela esse processo de fazer esse desligamento, de entrar em contato com a família, de ouvir as questões pessoais, religiosas da família e tentar colocar essa família em contato com essa paciente, que era uma paciente de Covid-19, né? E aí, a partir de um telefonema, ela colocou a filha dessa senhora, dessa paciente, em contato telefônico e fez o desligamento do aparelho e ficou ali segurando a mão dessa paciente até que ela veio a falecer 5 minutos depois. E a filha ainda no telefone, e ela conta, né, nas reportagens que então ela retoma a ligação e fala: olha, infelizmente sua mãe faleceu, e faz aquele tratamento todo ali humanitário. Muito bem, essa situação nos leva a refletir sobre questões de possibilidades relativas ao direito de morrer, né? A autonomia das pessoas no direito de morrer, principalmente diante de casos do coronavírus, né, causador da Covid-19. Na verdade, o que eu acho que nós precisamos nesse momento é refletir, é revolver conceitos que envolvem esse direito de morrer, tais como a eutanásia ativa, a eutanásia passiva, a ortotanásia, passando aí pelo próprio papel da enfermagem, da sua importância e de outras questões que envolvem esse tratamento aí nas UTIs, né? Então, provocando essa reviravolta conceitual, eu vou chamar o Bruno aí para nos trazer algumas considerações, não é isso? É isso aí, Yara. Esse é um tema realmente muito espinhoso, mas também do ponto de vista acadêmico, ele é muito interessante porque ele suscita reflexões bastante profundas e transdisciplinares, né? Eu acho muito importante mesmo a gente começar com essa valorização da figura do profissional de enfermagem, porque nós estamos falando a todos os momentos, em todos os diálogos que nós tivemos até aqui, a gente falou tanto do médico, né? Mas o enfermeiro é uma pessoa, ou melhor, ele não é uma pessoa, ele é a pessoa que tem o contato mais direto com o paciente. É ele que vivencia realmente as dores do paciente, é o que acompanha o cotidiano, coisa que o médico não tem a possibilidade de fazer. Embora o médico tome as decisões, até que costumam ser as mais impactantes na vida do paciente, aquele que cuida de maneira mais diária é o enfermeiro. Por isso, acaba que é ele também que dá a possibilidade de se ter um tratamento mais humanizado. É ele que pode mudar, inclusive, a abordagem de um hospital, né? E é interessante a gente pensar como que essa questão da morte é trabalhada na bioética e no direito. Quando a gente fala da eutanásia,
ortotanásia. Primeiro, a gente está remetendo aqui a um sufixo thanatos, né, que é a personificação da morte na mitologia grega. Ou seja, enquanto Hades reinava sobre os mortos lá no mundo inferior, o Thanatos era realmente a morte, ou seja, ele é que envolveria a pessoa numa nuvem para arrebatá-la, para levá-la para o submundo, para essa segunda vida, essa segunda existência. E então, a partir dessa ideia de morte, é que se juntou os prefixos eu, para significar boa morte, ou orto, para significar a morte certa, né? Então, etimologicamente, nós temos uma origem de ambas as palavras, tanto eutanásia quanto ortotanásia, muito positivas. O neologismo ortotanásia ele é bem mais recente do que eutanásia e ele vem sendo trabalhado muito mais nos países de língua neolatina do que nos países de língua saxã. Na verdade, o termo ortotanásia ingressou nos dicionários de língua saxã, anglo-saxã, mais recentemente. Por isso, até, a gente nunca viu de maneira muito frequente nos textos em inglês essa oposição que hoje é tão comum no Brasil de se falar entre eutanásia passiva e ortotanásia. Em muitos países, os dois termos são colocados como sinônimos. Mas no Brasil, mais recentemente, a gente tem visto algumas tentativas de diferenciar os dois termos. E o que eu destaco nisso é que a diferenciação foge da origem etimológica. Foge do significado original da palavra. Mas há uma tentativa de se dizer que a ortotanásia seria apenas um passo nessa humanização, quando, diante da terminalidade, só resta mesmo aceitar a morte como o caminho normal daquela intervenção. E a eutanásia passiva, alguns têm colocado agora como uma morte ruim, mas ruim porque é uma negligência, porque é algo que falta. Mas a origem do termo não é essa, né? Então, é interessante a gente pensar realmente nessas expressões e, inclusive, comparar com uma expressão que tem ficado comum, que é a extubação paliativa. Eu já acho um nome tão feio, extubação, né? Extubação paliativa. Será que tem alguma razão de ser para isso, né? E aí eu queria também ouvir da professora Maria de Fátima, que tanto fala sobre a morte, a eutanásia, tem tantos livros, porque eu acho que o direito ele mudou tanto do ponto de vista hermenêutico, né? Que será que faz sentido a gente ficar entrando nessas filigranas? Bom, estava aqui ouvindo vocês e a fala de vocês soa assim como uma música para os meus ouvidos. Fico tão orgulhosa desse trio e realmente agora realmente eu acho que é um papo aqui agora que chama muita atenção. É um assunto que me é muito caro, mas por óbvio eu não sou detentora de saber de nada, aliás, ninguém é, e a gente tem mais é que discutir cada vez mais mesmo todos esses assuntos. E essa matéria que a Yara traz aí agora e as construções que o Bruno trouxe, né, elas são muito importantes e foram muito importantes. Né? Claro que, num primeiro momento, nós temos sim que ressaltar, fantástica essa ideia de ressaltar a importância do profissional, né, do enfermeiro, da enfermeira, assim como dos técnicos em enfermagem, dos maqueiros. Eu estava vendo algumas reportagens em várias redes de televisão e jornais também, pelo mundo e pelo Brasil afora, todas essas situações que são levantadas e a falta que todas essas pessoas fazem. Eu acho que nós temos que dedicar um outro diálogo até para isso tudo. Né? Pensando aqui no que vocês estavam falando, fui lembrando de tanta coisa que eu acho que é muito importante. Mas, assim, como o Bruno levanta agora essa questão e passa a bola para mim,
Eu quero dizer primeiro o seguinte, vamos começar por aquilo que veio como última fala dele sobre a questão de interpretação e teorias argumentativas do direito, né? Será possível que nós nunca vamos, ou né, que a grande maioria, ou que... Né, não está na hora da gente pensar um pouco fora da caixa? Né? Nós precisamos dessas conceituações por quantos e quantos anos, mesmo o direito, as classificações, né? Quantas vezes nós classificamos várias situações jurídicas e etc. Claro, nós precisamos desse cientificismo. Por outro lado, há situações no mundo da vida que fogem àquela ideia de caixa. E se nós estamos falando hoje ainda dessas distinções entre eutanásia ativa, eutanásia passiva e outras que, porventura, nós pudermos fazer outras discussões, né, a respeito dessas ásias da vida, isso veio muito no sentido e na necessidade de saber se alguém seria ou não seria punido. Mas com base em quê? No direito penal. Única e exclusivamente no direito penal. Né? Se nós falássemos na ideia de eutanásia como uma construção doutrinária, nós somente nos remeteríamos ou seríamos remetidos ao artigo 121 e 122 do Código Penal. Só que, se nós estamos diante de um Estado democrático, se nós estamos diante de uma Constituição cidadã, se nós estamos diante de uma Constituição que garante a dignidade da vida, o direito penal, ele tem que garantir a morte digna. Então, o que o direito penal ele precisa, como qualquer outra área do direito, se nós estamos falando em dignidade, é a morte digna. O que se garante é a vida digna e, portanto, a morte digna. E aí, dentro desse sistema aberto, quer dizer, tratando o direito como um sistema aberto de princípios, né, de normas em princípio aplicáveis, nós temos N possibilidades de interpretar o direito sem essas distinções de eutanásia ativa, passiva, ortotanásia, mistanásia, distanásia e etc. Com uma ressalva, eu não entendo diferença alguma entre eutanásia passiva e ortotanásia, da mesma forma como o Bruno trouxe. Não há, é morte boa. Né? Para si, eu acredito que a ideia da ortotanásia ela veio muito mais para tentar diminuir o estigma e o preconceito que se tem com a palavra eutanásia. Há um peso muito grande, né? Um peso histórico e que a gente carrega a todo momento. Então, essa distinção, ao meu ver, não existe. Eutanásia passiva e ortotanásia é a mesma coisa, é a morte boa, é a morte na hora certa, etc. Agora, por outro lado, e eu não sei se eu estou me estendendo muito aí, vocês controlem o meu tempo, quando a gente fala nessas possibilidades tais, nós temos que visualizar o caso concreto. Porque se a ideia de eutanásia ativa é a morte provocada, intencionalmente provocada, ela pode ser intencionalmente provocada, a pedido da pessoa, com autorização da família, dependendo das circunstâncias. Vamos colocar que a pessoa não tenha possibilidade de se manifestar e a família tenha como reconstruir essa vontade dela, né? Numa situação de tal forma grave, em que há dores, enfim, né? Aquilo que hoje o direito, ou o biodireito e a bioética constroem como uma possibilidade de eutanásia. Por que haver punição? Se, na verdade, vários dos elementos estão presentes, inclusive o móbil que é piedoso. Vejam bem que uma das questões que se faz a distinção entre eutanásia passiva e ortotanásia é dizer que na eutanásia passiva existe a vontade deliberada de suspender um tratamento que era necessário. Ora, como é que você chega à conclusão de que essa vontade é deliberada no sentido de suspender um tratamento? Então, por si só, o móbil não é o único elemento da situação a ser verificado, né? Então,
a própria ideia de uma sedação terminal. E isso eu tenho que levantar aqui o nome do Diogo, né? Quantas vezes nós trabalhamos juntos situações, por exemplo, como o caso da Eluana Englaro, a situação do caso da Terry Schiavo, a situação, várias outras situações que a gente trabalhou também em artigos publicados e tal. Quer dizer, por que uma sedação terminal ela é mais prejudicial do que um deixar morrer uma pessoa de suspensão de hidratação e alimentação? Quer dizer, nos é mais viável, nos atinge menos, sob o ponto de vista moral e ético, deixar essa pessoa sem a alimentação e a hidratação e tratar isso como cuidados paliativos, mas eu não posso, de forma alguma, pensar fora da caixa e pensar na possibilidade de uma sedação para uma pessoa que se encontra em grave sofrimento? Eu estou colocando todos esses exemplos aqui para dizer que eu não vejo mais a necessidade dessas distinções diante da evolução da biotecnologia, diante da evolução dos mecanismos de manutenção de vida e possibilidades de alívio de dor, né? É claro que, por outro lado, eu não estou dizendo que isso é arbitrário, né? Nós precisamos... Isso é o mais importante, né? Que é o exercício da autonomia. Exato, exato. E também nós não podemos dizer assim, olha, doutor, médico, enfermeiros e etc. Vocês estão livres para fazer o que a consciência de vocês dita. Não é isso. De forma alguma, não é isso. Mas eu acredito que algumas palavras elas são trazidas e construídas mais para um benefício moral de quem faz e de quem age do que propriamente para o outro. Por exemplo, a ideia da estubação paliativa. Retirar um aparelho. Por que nós não podemos falar nisso como uma eutanásia passiva? Por que criar esse nome? Eu sei que eu posso estar criando um atrito muito grande com vários médicos, com pessoas que trabalham com isso, mas eu não vejo problema. Desde que haja autonomia do paciente ou da família, ou as condições levem a isso, e tudo, eu não vejo problema, eu não vejo necessidade de se criar novas, né, neologismos, né, novas construções gramaticais aí né, para que a gente possa trabalhar de forma séria essas situações de terminalidade da vida. Então é isso, eu acho que a gente pode resumir a nossa conversa aqui em dois aspectos, né? De um lado, a gente reforçou e ressaltou o papel de humanização que a enfermagem tem, né? Lógico, que existem atos médicos e esses, como a própria decisão por retirar um aparelho ou não, é um ato médico, o próprio ato de estubar, por exemplo, é um ato médico, mas nós conseguimos, a partir dessa notícia, verificar como é importante, né, o papel dos enfermeiros, a humanização que eles trazem para a vida prática ali de UTIs e, claro, diante da pandemia de Covid, de situações extremas que nós estamos vivenciando, não é? De outro lado, nós conseguimos também compreender pelas falas de vocês que nós estamos trabalhando com autonomia e decisões médicas, né? E que para isso nós não precisamos ficar criando aí nomenclaturas diferenciadas ou dicotômicas ou trazendo outros significados, desde que nós deixemos, né, um certo preconceito acerca dessas nomenclaturas já existentes e, quiçá, precisamos de nomenclaturas para definir direitos para a morte, não é isso? Para finalizar, vocês têm alguma coisa a completar? Tem, Bruno? Na verdade, eu tenho um monte de coisa, mas eu vou preferir fazer o seguinte: a gente deixa que cada um faça a sua reflexão e depois coloque nos comentários para a gente. Ótimo, excelente. A gente pode trabalhar isso depois. Exatamente. Eu acho que nós vamos ter tempo, inclusive, para discutir outras questões
né? Porque aqui nós estamos falando basicamente das ideias de autonomia. E claro que nós estamos falando em situações abstratas também, assim, falando de uma maneira geral. Claro que a partir de um caso concreto. Mas eu acho que outras questões virão ao longo do tempo. Então, E eu acho que é muito importante a gente perceber que existem requisitos específicos, né? claro, Para que a gente tenha a eutanásia ativa, a eutanásia passiva, há necessidade que certos requisitos realmente ocorram. Então, por isso, até que eu acho que, embora a gente tenha muito o que falar, vamos deixar que o nosso público, então, veja se há ou não necessidade da gente aprofundar nisso. Então, eu só quero terminar, então, para não parecer que a coisa ficou muito ampla, é que, em princípio, matar alguém é crime. Sim. Então, em princípio, claro que, né, não há necessidade de desgarrar totalmente a ideia do artigo 121 e 122 do Código Penal. O problema é que nós não podemos pensar só nele. Né? Nós estamos diante de um sistema aberto de princípios e normas, quer dizer, normas em princípio aplicáveis, né? E várias teorias da interpretação. É só isso. E mais, frisar aqui, eu não entendo diferença entre eutanásia passiva e ortotanásia. Ótimo. Então, para finalizar mesmo, né? E para deixar essa possibilidade de que os nossos nosso público, não é assim, Bruno? Nossos ouvintes, assistentes. Nossos ouvintes é mais. Que eles possam. Para que possa ajudá-los aí no estudo, no aprofundamento, como eu sei que vocês dois não o farão, eu o farei, que é a indicação de duas leituras muito importantes sobre esse tema que a gente acabou de dizer, direito de morrer. Primeiro deles é o Bioética e Biodireito, de autoria da professora Maria de Fátima e do professor Bruno, que está em sua 4ª edição, e também, especificamente no capítulo 15, sobre eutanásia e suicídio assistido, né? E também o livro, que é de autoria da professora Maria de Fátima e do professor Diogo Luna, que se chama Autonomia para Morrer, Eutanásia, Suicídio Assistido e Diretivas Antecipadas de Vontade, ambos são da editora Del Rey. Então, fica a dica de leitura aí para aprofundamento e deixem nos comentários as perguntas para que a gente possa refletir em um novo vídeo. Combinado? Então, obrigada, gente. Até uma próxima. Tchau. Tchau.